paz do Senhor, irmãos. Bom dia. De manhã é muito bom estarmos aqui. Bom, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é bagagem inútil. E pode deixar aqui, meu querido. Aqui. E eu espero, que eu consiga ser o mais claro possível a cada um de vocês, para que vocês não apenas entendam, mas também, como o Nelson orou aqui, coloquem em prática, Porque o mais importante da palavra é quando a colocamos em prática. A própria palavra diz que muita gente ouve, mas aquele que coloca ela em prática, esse é bem-aventurado. Eu acredito que vocês são bem-aventurados, porque vão pegar a palavra de hoje e vão colocar em prática na vida de vocês. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Amém? Eu preciso da ajuda das minhas filhas, a Débora e a Júlia, elas carregam a minha bagagem, então elas vão trazer aqui o material que eu preparei para apresentar para vocês nessa manhã. Eu espero que eu não tenha esquecido nada, que às vezes a gente precisa carregar algumas coisas sobressalentes. Não sei se vocês é a mesma coisa. Mulher carrega bolsa, Eu já carrego algumas coisas a mais, Por favor, me alcance aí o que eu preciso para pregar hoje. Deixar mais longe para não bater na mesinha, que essa coisa é meio desajeitada. Isso. Essas meninas são uma bênção para mim. Eu vou pregar, Júlia, então me dá o que a gente usa para pregar. Não, o Darth Vader deixa, esse não... É legalzinho, Ele veio, mas não vou usar ele hoje, não. Gente, meu cabelo não necessita disso. Eu termino o banho, faço assim, já está tudo resolvido, não é algo... o meu diploma de faculdade, puxa vida, que legal. Mas não vai adiantar nada hoje aqui, saber que eu tenho faculdade não vai resolver. Vou pregar. Não. Mas para pregar é diferente. Julinha, não é com essa aqui que eu prego aqui, não. Aqui é outra coisa. O meu curso de matemática. Eu gosto muito de matemática. Às vezes eu estou andando no carro, Debinha? E eu faço umas perguntas de matemática para as meninas no carro, e elas não gostam muito disso, mas eu me divirto. E eu gosto de matemática, mas não vou usar agora aqui, não. O pastor Edmur, ele tem a Kombi dele, eu só tenho essa. Não consegui a outra ainda, mas um dia, quem sabe. Para pregar, o paletó é bom. Mas o nosso ambiente não é muito, litúrgico, assim, então a gente já se livrou disso, eu acredito, graças a Deus. Senhor, obrigado, Júlia. Gente, trouxe tanta coisa, e a palavra às vezes fica perdida no meio de tanta coisa que a gente carrega, não é verdade? E aí nós precisamos de socorro, precisamos de ajuda. Pastor Iverson, cadê o pastor? Por favor, pastor, me ajuda aqui. Pastor, o senhor viu quanta coisa eu trouxe, pastor? E eu preparei, eu confesso para o pastor, eu preparei, eu orei, eu estudei a palavra, mas no meio dessas coisas eu perdi. O senhor me ajuda a encontrar a palavra? Está fundo aí. Senhor, vamos orar para o pastor achar a palavra, porque está perdida, gente. Aleluia, glória a Deus, obrigado, pastor. Aleluia. Queridos, a gente às vezes precisa de alguém, No caso, o pastor Iverson me ajudou a encontrar a palavra no meio de tanta coisa que a gente carrega. Alguma dessas coisas é útil para aquilo que eu vou fazer, para aquilo que eu me proponho fazer hoje? Irmãos, às vezes você está carregando coisas também que não são nem um pouco úteis. E nós encontramos na Bíblia a história de um homem de Deus que ele, durante muitos anos da vida dele, ele carregou coisas que ele acreditava piamente que essas coisas eram extremamente úteis. E que, ao carregar essas coisas, ele estava fazendo a vontade de Deus, ele estava servindo a Deus. Mas quando ele teve um encontro definitivo, um encontro único e verdadeiro com Jesus, ele descobriu que o que ele carregava era uma bagagem inútil. Era algo que não tinha valor nenhum para as questões e para as coisas espirituais.
E eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Filipenses, a epístola que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3. Nesse capítulo nós encontramos aí uma pequena biografia de quem foi esse Saulo de Tarso, depois também chamado Paulo. Uma pequena biografia de quem ele era e o que ele deixou para trás, para seguir em direção àquilo que Deus havia planejado para a vida dele. Quem encontrou, diga amém. Filipenses capítulo 3. Talvez a minha Bíblia tenha uma tradução um pouco diferente, que eu usei a NVI. Mas diz assim, a partir do versículo 1: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, está dizendo Paulo, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo, está dizendo Paulo, e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Amém? Glória a Deus, a palavra do Senhor é poderosa. E o próprio Paulo escreveu que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Com essa leitura, irmãos, eu quero convidar você para que, através da história e da vida de Paulo, como ele aprendeu, nós também aprendamos nessa manhã, como livrar-se de toda bagagem inútil e nos tornarmos um verdadeiro discípulo de Jesus. Amém? Esse é o propósito de Jesus. E como ele mesmo coloca em sua palavra, na palavra que nós acabamos de ler, ele não havia alcançado ainda, mas ele prosseguia buscando isso para a vida dele. Tá? A pior coisa que pode acontecer com a gente, irmãos, é achar que já sabemos tudo, é achar que já estamos prontos, é achar que somos bons em alguma coisa. É a pior coisa que pode acontecer. No dia que a gente achar que é bom, nós deixamos de crescer. No dia que a gente achar que já sabe, nós paramos de aprender. E no dia que deixamos de crescer, no dia que paramos de aprender, irmãos, nós deixamos de subir.
Portanto, é necessário que a gente reconheça que a cada dia temos mais para receber do Senhor. E como ele mesmo escreveu nessa passagem que eu acabei de ler, o desejo dele era conhecer a Cristo. O meu desejo é esse, e o seu desejo é esse também? E eu quero conhecê-lo, irmãos, pessoalmente. Hoje eu conheço pela palavra, hoje eu conheço pela experiência que o Espírito Santo dá ao meu coração, mas eu quero conhecê-lo pessoalmente, irmãos. Hoje eu falo que Jesus me abraça, que Ele me envolve, irmãos, mas eu quero receber o abraço literal dEle. E você, quer isso? E esse dia está bem pertinho da gente, amém? Glória a Deus, aleluia. Saulo de Tarso, quem é esse? Ele foi um homem culto, foi um judeu exemplar, ele era da tribo de Benjamim, ele foi educado, irmãos, na lei, aos pés de Gamaliel. Vocês encontram uma referência a esse Gamaliel em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 34. Gamaliel foi aquele mesmo que, quando começou a aparecer os cristãos, ou os judeus que se converteram a Cristo, no meio das sinagogas, pregando, ensinando e falando que Jesus era o Messias, esse Gamaliel apareceu no meio deles e ele disse o seguinte: deixa isso, se for de Deus, nós não vamos impedir. E se não for de Deus, isso também acaba. Esse Gamaliel foi o professor, o instrutor, o mentor na vida de Saulo de Tarso. Saulo é o nome hebraico dele, tá? E ele utiliza também o nome de Paulo. Nós o chamamos e nos conhecemos mais ele como Paulo, o apóstolo, né? Porque é o nome de origem latina. Ele fazia parte da elite religiosa do seu tempo. Ele era um fariseu e ocupava um alto cargo entre eles. Consequentemente, por conta dessas coisas, ele dispunha de uma condição social e financeira elevada entre seus conterrâneos. E além disso, ele também tinha dupla cidadania. Ele era nascido judeu, da tribo de Benjamim, como ele mesmo colocou no texto que nós lemos, mas ele também era romano, como cidadão romano, ele dispunha de dupla cidadania. Ou seja, naquele tempo, ele era um cara da alta sociedade. Tá? Ele ocupava altos privilégios, né, no seu tempo. É interessante, irmãos, que no versículo 4 desse texto que nós lemos, aconteceu que num determinado momento da vida dele, ele deixou de confiar na carne. Ele deixou de confiar em quem ele era. Ele deixou de confiar no canudo. Ele podia ser doutor, PhD, podia ser qualquer coisa, mas ele parou de confiar nisso. Ele deixou de confiar na força do braço dele, ele deixou de confiar nas riquezas que ele tinha, ele deixou de confiar no prestígio que ele tinha. Ele abriu mão de tudo isso, com todas essas prerrogativas. E é interessante, irmãos, que aqui a gente se encontra numa situação constrangedora. Porque muitas vezes eu e você, nós vivemos e buscamos a Deus por causa dessas coisas. Das coisas que Paulo abandonou, são as coisas que ocupam a prioridade na vida da gente. Deus, eu quero porque eu preciso me realizar. Então a gente acredita que um diploma universitário vai trazer realização para a gente. Deus, eu quero realizar meu sonho, ter o meu carrão, viajar pelo mundo. Irmãos, e nós passamos a negociar com Deus, passamos a viver uma vida de barganha com Deus, achando que Deus está de fato interessado em nos dar essas coisas. Queridos, o que Deus tem para mim e para você é muito maior que isso, irmãos. O que nós temos da parte de Deus, irmãos, é algo extraordinário, que olho jamais viu e nem penetrou na mente humana. Irmãos, tal como Ele é, nós também seremos. Você crê nisso? Você crê que de um momento para outro, você pode ouvir um som de trombetas, e você desaparecer daqui, e aparecer num estado de glória eterna, de alegria eterna, de esplendor e esplendor eterno na presença do Pai. Irmãos, tudo aqui é passageiro. Eu passei dos meus 50, né, e tenho orado e pedido a Deus, eu quero viver até os 80. Porque passar de 80 é complicado, né? Apesar que agora os carros melhoraram, virou 110, mas eu quero ir até os 80. Mas, irmãos, o que são 80 anos diante da eternidade? O que são 80 anos diante da eternidade?
O que você fez até agora? Então, queridos, que a gente possa, nessa manhã, entender, irmãos, que muita coisa que a gente está buscando de Deus é bagagem inútil. Esse cara existe? Ele existe? Vocês sabem quem é esse cara? O Darth Vader. Eu tenho a força. Vocês sabem? Esse cara é produto da imaginação. Irmãos, às vezes muita coisa que eu e você estamos colocando em oração, estamos chorando, estamos clamando a Deus, é produto da nossa imaginação, é fantasia da nossa cabeça. Se Deus quisesse, irmãos, Ele faria. Mas se ainda não aconteceu, é porque nós estamos projetando, imaginando uma vida que não é a vida que Deus planejou e projetou para nós. Quem era Paulo? Paulo era o cara. Mas quem ele se tornou nas mãos do Deus vivo? Hein? Irmãos, alguém já ouviu falar de algum outro que viveu no tempo de Paulo, que ocupava a cadeira de cátedra que Paulo ocupava, que tinha muito dinheiro naquele tempo? Eu não vi. Mas por que nós escutamos a história de um cara que foi presidiário, que foi perseguido, que foi apedrejado, que foi espancado, que foi chicoteado, que foi tido como morto, mais de 2000 anos depois? Porque o poder de Deus, irmãos, fará com que o teu nome prevaleça. Porque o teu nome vai dar honra, glória e louvor ao Senhor. Você não vai viver para você mesmo, porque você vai ser enterrado junto com os teus sonhos, você vai ser enterrado junto com os teus projetos, mas o legado de vida que o Espírito Santo tem para mim e para você, permanecerá para sempre, pois as coisas de Deus, elas são eternas e não finitas e perecíveis. Amém? Glória a Deus. Saulo, ele teve um surpreendente, extraordinário encontro com Jesus na estrada de Damasco. E nós lemos na Bíblia, você pode anotar para você ler em casa, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Marque esse texto aí, você vai ler em casa. Em Atos, no capítulo 9, Paulo está indo para Damasco, ele ainda é Saulo, ele ainda é o homem, é o cara, é o que está perseguindo a igreja de Jesus. E nesse caminho, ele tem um encontro sobrenatural com Jesus. Irmãos, eu peço a Deus um encontro sobrenatural com Jesus. E você? Cada oportunidade que tem, irmãos, nós temos a oportunidade de ter um encontro sobrenatural com Jesus e cair aos pés dele como Saulo fez. E é interessante, irmãos, que nesse encontro sobrenatural que ele teve com Jesus, ele foi despertado da morte que ele vivia. Não, mas ele era um cara vivo, ele estava lá, vivo para esse mundo, vivo para as coisas desse mundo. Mas ele estava morto para Deus. Deus removeu dos seus olhos escamas daquele ambiente social e religioso que ele vivia. Ele enxergava a vida como o mundo vê a vida. E é interessante que no finalzinho do texto que a gente fez a leitura de Efésios capítulo 3, ele diz assim: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Queridos, enquanto a gente vê o mundo com fascínio, com esplendor, enquanto a gente vê o mundo como uma coisa linda e maravilhosa, o mundo das riquezas, o mundo da fama, o mundo do prestígio, o mundo dos aplausos, irmãos, a gente ainda não é maduro para enxergar as coisas espirituais, as coisas que Deus planejou para nós. E é isso que Paulo viu naquele encontro com Jesus. Foram-lhes tiradas essas escamas. E veio uma nova vida, infinitamente superior a tudo que ele conhecera até aquele dia. Talvez pareça simples e rápido, né? Então ele está indo para lá, ele cai aos pés de Jesus, ele ouve aquela voz, as pessoas que estão ao redor dele, naquela comitiva de morte, ouvem aquela voz, mas ninguém vê nada, é só o Paulo que está vendo as coisas. E ele levanta dali, ele é um novo homem, ele começa já a sua jornada, a sua empreitada espiritual agora. Queridos, mais uma notícia para vocês. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que a banda celestial toca.
precisa muito ensaio para sair a coisa bem feita. É? Vocês acham que os meninos chegaram aqui, cada um pegou um instrumento, sentou ali, mandou ver? O negócio não é bem assim, né, não, Kleber? Né, Tati? Leva tempo, né? E se não bastasse a parte técnica, né? Tem que ficar orando. Oh, Jesus, tem misericórdia. Oh, Jesus. Porque o negócio não vai, gente. A vida espiritual não é um toque de mágica. Não é um cair e levantar outra pessoa. Irmãos, há uma demanda de tempo. Na história bíblica vocês vão ver que Paulo começa por um processo. A primeira coisa que acontece já no encontro é uma confrontação direta com Jesus. Jesus, a gente sempre imagina que ele é carinhosão, amorosão, que ele chega, né, passa a mão nas costas da gente e diz assim: mano, não dá nada não, fica suave, né, suave, tá de boa. Não é bem assim que ele age, não. Quando Paulo está lá caído, estarrecido, talvez os batimentos cardíacos dele estão beirando os 200, tá... O que está acontecendo? A voz se dirige para ele e diz o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Gente, é de tremer na base. A confrontação, queridos, a confrontação é que faz com que a gente tome uma atitude. Não é ficar passando a mão. Deixa assim, uma hora melhora. Adolescente é tudo igual. Irmãos, o meu filho, teu filho não é tudo igual, não. Amém? Porque eles são de Deus, são projeto de Deus. Não é tudo igual, não, querido. Mas é assim, é tudo igual. Não adianta. Adianta sim, queridos. Se não adiantasse, nós não estaríamos aqui dizendo: fala comigo, Senhor, muda a minha vida, Senhor. Vem com tudo, Senhor, para cima de mim. Jesus, a confrontação é como um trator de esteira por cima da gente, que vai arrancando toco, vai arrancando tudo para terraplanar aquilo que Deus vai construir na vida da gente. Deixa Ele fazer, amém? E aí a gente canta e se empolga: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E toca o trator. Vem, Senhor, tem mais toco para arrancar? Vai arrancando. E aí quando vem a dificuldade, vem a luta, vem o sofrimento, o diabo está furioso. Diabo nada, eu falei que eu queria mais. Eu falei que eu queria que o Senhor me confrontasse. Eu falei que eu queria que o Senhor mudasse a minha vida. A confrontação de Deus, irmãos, é mostrar na nossa cara, no nosso nariz, apontando para a gente qual é o nosso pecado. E cada vez que eu sou confrontado, irmãos, só me resta dizer: misericórdia, Jesus. Ou acaba com tudo ou muda tudo. Das duas, escolhe uma. E até hoje, irmãos, Ele está resolvendo, e Ele resolveu e mudando. E Ele está fazendo. Em seguida, aquela mesma voz diz o seguinte: levanta. Não estende a mãozinha. Vem cá, filhão, vem cá. É um termo legal, a gente usa, a gente fala assim, né? Porque faz bem para a gente. Mas naquela hora, irmãos, naquela hora era power o negócio. Naquela hora era força, né? E não fantasiosa, era força de verdade. Levanta. Não tem mãozinha estendida, não. Levanta. Entra na cidade. Que cidade? A mesma cidade que ele estava indo com a intenção de matar gente. Entra na cidade e lá você vai saber o que tem que fazer. Mas é assim, Senhor, é assim. É desse jeito. Irmão, você sabe o que fazer com a tua vida? Confesso, eu ainda não sei. Eu tenho 50 anos, ainda não sei. Irmãos, o dia que eu tiver certeza do que fazer com ela, eu acho que já terminou meus dias, porque a gente vai vivendo essa incerteza a vida toda. Leia Eclesiastes, você vai ver que tudo que você intentar nessa vida é correr atrás do vento. E quem escreveu foi um cara, ele era rei, ele era rico, ele tinha tudo que ele queria. Não era assim como eu. Levanta, entra na cidade e lá vão dizer o que fazer. O que acontece? A segunda coisa, ao ser confrontado, a melhor coisa é obedecer. Fala para quem está do teu lado. Ao ser confrontado, a melhor coisa é obedecer.
Obedecer é melhor que sacrificar, né? Depois que ele entra na cidade, o que acontece? Imediatamente, eu acho que um tapete vermelho estendeu para ele, a banda da cidade foi lá tocar, está entrando o grande servo de Deus, o antigo Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, e agora é o Paulo, profeta de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, pregador do evangelho entre os gentios. Foi isso que aconteceu? Não. Como é que aconteceu? Ele entrou, procurou a casa de um tal de Judas. Olha o nome do irmão. Judas. Foi lá na casa do Judas. E o que aconteceu? Nada. Primeiro dia. Bom, depois daquilo tudo, eu acho que o Paulo ainda estava tremendo, né? E ele ora, e ele jejua. Um dia de oração, jejum, sem comer e sem beber. Aconteceu alguma coisa? Nada. Segundo dia? Nada. Terceiro dia? Nada. 3 dias, irmãos. Saulo está lá na casa do Judas, orando, jejuando, totalmente, sem comida e sem bebida. Agora ele já está tremendo de fraqueza, de fome mesmo. Aquele impacto do encontro com Jesus está passando. Aí, lá num outro lugar da cidade, vem o Espírito Santo para um discípulo, para um irmão amado, chamado Ananias. O Espírito Santo chega para Ananias e diz: Ananias, está na hora de você trabalhar. Vai para a rua direita, sabe a rua direita? Fica ali perto da Praça Santos Andrade, ali, tal, não sei, acho que não tem, mas a rua direita, vai lá, procura a casa de um tal de Judas, e lá você vai encontrar o Saulo. O Saulo está orando, já faz 3 dias que ele não come e não bebe, e ele está cego lá. Você vai impor as mãos sobre ele, e ele vai enxergar. E Deus então disse para o Ananias o que ele tinha planejado para a vida do Saulo. Aqui que o negócio fica legal. Porque ele é para mim um instrumento. Aleluia! Irmãos, o que Deus fala a seu respeito para outra pessoa é maravilhoso. Sabia que ele fala coisas assim? O Ananias então disse: mas aquele camarada, ele é durão, ele veio para cá, esparramou o boato aqui entre os irmãos aqui, que ele estava vindo para matar gente. Como é que eu vou lá? Não, vai. Susse, vai lá, Ananias, está tudo sob controle, né? Ele está pianinho lá, toda a ferocidade dele, toda a macheza dele, toda a grandiosidade dele, acabou. Tá? E acontece que Ananias chega lá, e quando ele chega lá, ora pelo Saulo, e o Saulo volta a enxergar. O que acontece agora? Ele começa um processo de discipulado. Gente, mas o cara conhece a Bíblia de fio a pavio, ele é professor, ele é instrutor, ele estudou com os melhores. Irmãos, o discipulado não tem nada a ver com conhecimento. Fala para quem está do teu lado. Discipulado não tem nada a ver com conhecimento. Porque discipulado é vida. Discipulado não é conhecimento bíblico. Quer conhecer a Bíblia? Se matricule na EDM. Certo, pastor Iverson? Quer conhecer a Bíblia? Leia. Quer conhecer a Bíblia? Estude. Mas quer conhecer a Jesus? Quer conhecer como se caminha com Jesus? Tenha um discipulador que ande com você. Essa é a máxima. Para Saulo não foi diferente. Aí começa o seguinte, que logo em seguida, ele está cheio do Espírito Santo, né? E quando a gente está cheio do Espírito Santo, o que acontece? A gente quer fazer acontecer. E ele já sai entre os irmãos de Damasco, e ele começa a falar o que aconteceu para ele. E ele começa a dar testemunho acerca da sua conversão e acerca de quem era Jesus. Que aquele Jesus que apresentou-se para ele é o Messias. Acontece, irmãos, que ele ainda não tem legitimidade para fazer isso. O que é legitimidade? Legitimidade é autoridade. A autoridade, irmãos, ela é delegada. Fala para quem está do teu lado. A autoridade, ela é
Delegada. Ou seja, alguém que transmite essa autoridade para você. Tá? Eu sou pastor desde 92, faz tempo. Fui recebido como membro da igreja ABA em dezembro de 2017. Tá? Irmãos, é a primeira vez que eu estou ministrando aqui. Por quê? Porque essa autoridade me foi dada para que eu fizesse isso. E o processo, irmãos, é o processo de discipulado, é o processo de acompanhamento. O que eu fui, mas o que eu sou é muito melhor do que eu já fui. E o que Deus tem planejado é melhor ainda. A legitimidade, irmãos, é o tempo certo, na hora certa, da maneira certa de você fazer a obra de Deus, fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Portanto, não se aborreça se até agora a tua vez não chegou ainda. Seja no teu GC, seja no teu setor, espera em Deus, se submeta, seja discipulado, obedeça. É o que Paulo fez. Irmãos, o negócio lá foi meio complicado. Meio não, foi muito complicado. Porque esses irmãos não acreditavam nele. Tá? Então, ele não tinha autoridade. Ele estava falando aquilo, as pessoas ouviam, mas ficavam assim, sempre com a pulga atrás da orelha. A outra coisa, irmãos, que estava acontecendo também, era o seguinte. Judeus, sabendo do que tinha acontecido com ele, quiseram matá-lo. E ele teve que sair fugido de Damasco. Foi colocado num cestinho, foi descido pelo muro e diz, vaza, irmão, que querem acabar com você. Quem? Aquele pessoal que era teus manos lá, os fariseus, o pessoal da alta cúpula lá, agora querem tua cabeça. Se manda. Olha a situação que o Saulo está. Primeiro, os irmãos não acreditam que ele se converteu. Segundo, aqueles outros, do grupo que ele fazia parte, dos religiosos, dos judeus, acreditavam que ele se converteu, tanto que queriam matar ele. Os crentes não acreditam, mas os outros estão acreditando. O negócio é complicado, né? Ele foge de lá e Barnabé, vocês devem ter já ouvido a história, Barnabé apresenta ele em Jerusalém para os demais apóstolos. Os apóstolos em Jerusalém não engolem aquela conversa também. E lá em Jerusalém ainda tem judeu, ainda tem fariseu, ainda tem religioso que querem acabar com ele. O que acontece? Ele tem que fugir de lá. Escondem ele, levam ele para Cesareia e de Cesareia diz, Saulo, a melhor coisa que você tem para fazer, queridão, é se mandar para a tua cidade. Volta para Tarso. E lá ele volta para casa. Nossa! Tantos fogos de artifício, esse encontro maravilhoso, e agora? Pum! Nadou, morreu na praia. É mais ou menos isso, queridos. E quando ele volta, ele passa mais ou menos uns 14 anos, irmãos, anônimo. E lá ele aprende uma função que até então ele não sabia. Ele tinha as mãos finas, ele era um intelectual, ele era um estudioso, ele era um cara da sociedade, ele era do gabinete, ele era do escritório, ele era do ar-condicionado. Mas agora, irmãos, ele tem que viver no anonimato, ele tem que viver se escondendo. E lá ele aprende a fazer tenda. Ele vira pedreiro. Se fosse hoje. Glória a Deus. Porque isso lhe serviria como sustento lá na frente para aquilo que Deus iria fazer na vida dele. Querido, se o seu desejo é ser um instrumento escolhido de Deus e levar a mensagem do reino e desfrutar do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, você precisa abandonar toda bagagem. O abandono, irmãos, para Saulo foi tudo isso. Tudo que ele era, tudo que ele representava, tudo que ele tinha, por causa de algo que ele diz que era muito maior. Servir a Deus era algo muito maior. Conhecer a Cristo era algo muito maior. Tá? Vocês podem continuar estudando a história de Saulo, também Paulo, né? Os nomes deles são utilizados, o nome dele é utilizado das duas formas, para ver o que acontece depois desse tempo todo. Tudo aquilo que ele era, irmãos, não teria utilidade nenhuma na vida
para Deus, tudo que ele era na vida dele não teria utilidade nenhuma para aquilo que Jesus tinha para fazer. O que nós aprendemos com isso? A primeira coisa, irmãos, que nós temos que deixar, irmãos. Se você se sente cansado, se você se sente embaraçado, se você luta e não vê resultado, se você está passando por esse momento de fadiga, de cansaço, você acha que é cansaço físico e mental, então você vai numa farmácia e você compra lá energéticos e você compra vitaminas e parece que isso não resolve. Irmãos, alguma coisa está pesando na sua vida. Talvez a sua mala seja tão grande como essa e você carregue ela todo dia, para baixo e para cima. Lá vai você carregando a sua bagagem. E às vezes, irmãos, você já cansou tanto de carregar a bagagem que você transferiu isso para as pessoas mais próximas de você, para as pessoas que você ama, para as pessoas que você quer bem. Quem que carregou a minha bagagem hoje aqui? As minhas filhas. Elas trouxeram aqui. Por quê, irmãos? Porque é grande demais. Às vezes você já se cansou disso e você transfere essa bagagem para que a sua esposa e seu marido carreguem, para que seus filhos carreguem, porque você está cheio. E como que você expressa isso? Você expressa isso através de frases curtas e simples. Eu não aguento mais. Para mim chega. Eu estou no meu limite. Se isso tem acontecido com você, em algum momento, está na hora de você identificar qual é a sua bagagem inútil e abandoná-la hoje, na presença de Jesus e em nome de Jesus. Amém? A partir da história de Saulo, o que ele deixou? O que nós precisamos deixar? Com isso eu quero tentar ajudar você a identificar. A primeira coisa, deixar a cultura do mundo. Paulo era um homem culto naquela cultura. Não culto nas coisas de Deus, não culto no Evangelho de Jesus. Ele nem sequer conhecia Jesus. Mas agora, quando ele conhece Jesus, ele percebe que tudo aquilo que ele tinha não valia de nada. É interessante, irmãos, que no finalzinho no versículo 17, ele escreve lá aos Filipenses, ele diz que existe um padrão. Queridos, o que é um padrão? Um padrão é tudo aquilo que segue uma normativa. Irmãos, nós temos regras de trânsito. Temos ou não temos? Temos. O que é isso? Um padrão. Se você está numa avenida cuja velocidade é 60 km por hora, essa velocidade é o padrão. Quem estiver acima dessa velocidade está fora do padrão. Existe um lado certo e um lado errado da rua, que a gente chama de mão e contramão. Se você estiver andando do lado errado da rua, você está fora do padrão. E se você estiver fora do padrão, você está correndo risco e colocando outros em risco. Existe um padrão na vida cristã também. E esse padrão é diferente do padrão do mundo. Portanto, como identificar se eu estou vivendo dentro do padrão de Deus ou do padrão do mundo? Como identificar se eu estou carregando uma bagagem inútil, que é a bagagem do mundo? Primeira coisa, queridos, se o seu prazer é focado em si mesmo, ou seja, o padrão do mundo ele é focado na carne e na satisfação do ego. É a primeira coisa. Isso dá prazer só a você? É um prazer egoísta, único, exclusivo, ou ele pode ser compartilhado? Se isso só traz benefício a você, é só você o único beneficiado com isso, esse é um padrão do mundo. É um padrão da carne. Se essa satisfação dá satisfação ao seu ego, é um padrão do mundo. É um padrão da carne. O padrão divino é focado numa pessoa. O padrão divino é focado em Jesus. Então, antes de qualquer coisa, pergunte sempre, em oração, na presença de Deus: Senhor, em que isso te glorifica? Você vai numa loja, comprar uns panos novos, uma roupinha nova, bacana, da hora. Pergunte sempre: Senhor, em que isso te glorifica?
essa roupa é legal, está na moda, olha só, bacana, joia. É uma calça da Fórum, eu sempre quis ter uma. É um tênisão da Nike, poxa, eu sempre quis ter um, mas esse está 1 pila, mas e daí? Eu mereço. Em que Deus está sendo glorificado? Gente, num negócio à toa, quer ir no shopping, entrar numa loja de granfino e comprar uma roupa bacana, que você está dizendo que você merece. Tá, e daí? Isso está glorificando o Senhor de alguma maneira? Não tem algo melhor para fazer com o teu cartão de crédito? Mas está em 10 vezes sem juro. Beleza. Se Jesus voltar antes dos 10 prestação, você está frito, porque você tem boleto para pagar, gente. E aí, na hora que os crentes que estão com as contas em dia, foi para o céu, dançou, mano. Tem boleto, ficou para trás. Por quê? Porque não entra devedor lá. E onde é que está escrito isso? Em Romanos, a ninguém devais coisa alguma. Vocês estão entendendo? Nós temos um padrão, irmãos, até para gastar dinheiro. O padrão divino, irmãos, é santo. Quando fala em santidade, é santidade pra caramba. Eu tinha mais para falar, mas o tempo está estourado, já estourou. Vou lá. A outra coisa, queridos, se você vai sentar-se com amigos, qual é a conversa? Cara, você viu? Deus está sendo glorificado, Ele é o centro da conversa. Imagina que você está ali numa rodinha de amigos, está rolando a maior vibe, aquela conversa bacana. Jesus vem chegando, porque Ele é manso. Ele vem chegando bem de boa. Vocês só sentem um perfuminho diferente, né? Porque Jesus, Ele é cheiroso. Você sente ali, dali a pouco Ele chega, coloca a mão no ombro. Muda a faixa, muda. Porque Jesus chegou. Jesus chegou e Ele não era o tema da conversa. Você está entendendo como é que é o negócio? Gente, ouviu uma música? Como é que fica? Ou aquele funk repetitivo, né? Gente, é um carro que nunca pega. Pai, vamos lá. Ir a um espetáculo, assistir um filme, navegar na internet. Na internet, essa não vale. No tempo de Jesus não tinha internet, pastor Iverson, não vale. Essa é golpe baixo, não vale. Pergunte, isso está glorificando o Senhor? Jesus podia estar sentadinho aqui do meu lado e navegando comigo nesses sites. Podia estar conversando nesse chat. A outra coisa, irmãos, isso aqui tudo, o que deixar? A cultura do mundo. Só mandei para vocês pensarem um pouco sobre isso. A cultura religiosa. Nós já viemos de fábrica, nós brasileiros, latinos-americanos, a gente já é montado na fábrica com a seguinte quesito religioso. Que Deus ele é médico, Deus ele é banco, Deus ele é um conselheiro sentimental, Deus é garçom, Deus é padeiro, Deus é um empregador, Deus é qualquer coisa, contanto que Ele me satisfaça e atenda às minhas necessidades. Deus é isso. A gente vem de fábrica com esse pensamento. E a gente ensina os filhos desde pequenininho, o filho está lá, faz uma birra, a gente diz assim, não faça assim que Deus não gosta. A gente está dizendo para ele que ele tem que agradar a Deus, porque se ele agradar a Deus, ele ganha o brinquedinho da hora. Porque se ele agradar a Deus, ele pode viver as mais loucas aventuras. Que se ele agradar a Deus, ele vai ser o bonitão do Senhor. Vocês estão entendendo? Qual que é o conceito religioso? Irmãos, qual que é a verdade bíblica em relação a isso? E eu quero falar aqui da Bíblia, da palavra.
As Escrituras, elas afirmam que Deus é um Pai amoroso, que deu seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. João 3,16 é o textuário da Bíblia. Isso não vai mudar, a não ser que a gente escreva outra. A nossa relação com Deus é de amor, não de favor. Fala para quem está do teu lado. A nossa relação com Deus é de amor, não de favor. A nossa relação com Deus é de reciprocidade, não de barganha. Porque Ele nos amou, eu também o amo. E porque eu o amo, eu faço o que Ele gosta, o que Ele quer, porque eu amo Ele. E não porque eu quero ganhar alguma coisa dEle. Irmãos, a hora que a gente conseguir viver nesse padrão, nesse nível de relacionamento com Deus, com a palavra, com o Espírito Santo, uhul! Glória a Deus! Dá para dizer, pode voltar Jesus, estou prontinho, pode me levar. Amém? Glória a Deus, o Senhor é bom. Vamos ficar de pé que eu vou acabar porque tinha mais, mas não dá. Estourou o nosso horário. Queridos, nessa palavra, você se achou em algum momento nela? Agora é a hora da confrontação, agora é a hora do pega, agora é a hora do Espírito Santo. Fala para quem está do teu lado, agora é a hora do Espírito Santo tirar de mim toda a bagagem que é inútil. Amém? Venha para frente, os intercessores vão entrar em ação e nós vamos orar. E a minha oração por você é: Senhor, tira, Senhor, agora, já, toda a bagagem inútil da minha vida. Eu quero, Senhor, estar livre. Eu quero, Senhor, ser ágil na Tua presença. Eu quero isso, Senhor. Se a palavra de Deus falou ao seu coração, venha aqui à frente, em nome de Jesus. Eu creio na palavra, eu creio no poder da palavra de Deus. Não foi a minha persuasão, não foi nada disso, mas eu creio que em algum ponto desse, o Espírito Santo falou ao seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vai intercedendo. Se você não está sentindo nada, ore, diga: Senhor, eu quero sentir, Jesus. Eu quero, Senhor, porque a Tua palavra foi anunciada, a Tua palavra foi pregada. E eu acredito que o Senhor falou ao meu coração. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Pai, nós estamos na Tua presença, e na Tua presença, Jesus, há autoridade, na Tua presença há poder, na Tua presença, Senhor, há santidade. Pai querido, e a Tua palavra foi pregada, a Tua palavra foi anunciada nessa manhã, e eu creio, Senhor, eu creio, Jesus, que o Teu Espírito Santo falou aos corações nessa manhã.